Olá, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H, iniciando mais uma semana e torcemos aí para que a semana não tenha tanta encrenca política como nós tivemos na semana passada ou nas anteriores, aquela baita expectativa do que aqui ia acontecer em relação ao julgamento do caso Vinícius. A expectativa agora para essa semana e as vindouras é ainda em relação ao caso Vinícius, se haverá ou não haverá recurso contra o julgamento, a decisão do julgamento lá de São Paulo, 6-0 favoráveis ao Vinícius, ou se os adversários vão deixar por isso mesmo. Já anunciaram previamente que haverá recurso, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar esse assunto, comentar essa questão para os senhores. Eu acabo de receber esse convitinho aqui, que me foi trazido pelo Fernando, o Fernandinho, que é referente aí ao pessoal dos mototáxis, dos motoboys, dos motofretistas, enfim, é uma referência da categoria e o Fernando acabou de trazer aqui na emissora esse convite para o dia 12 de maio, vai acontecer uma assembleia para a fundação do Sindicato dos Motociclistas de Marília e região. Dia 12 de maio, coincidentemente Dia das Mães, vai ser na Chácara do Alemão, aí na estrada para Padre Nóbrega, a partir das 10 horas da manhã. A gente está convidado, inclusive, para acompanhar, prestigiar e até ajudar na verificação de toda a Assembleia, a lavração da própria ata, exatamente para que este sindicato, que na verdade acabou nascendo, diríamos até aqui mesmo no nosso programa, né? De tanto a gente entrevistar o Fernando, aquela questão da regulamentação das profissões de motofretista e mototaxista, e ele disse, puxa, nós precisamos ter uma base sindical aqui na cidade que não dá para ficar na dependência de São Paulo ou de Pirajuí. Pirajuí tem uma base também do sindicato. Marília é muito maior, é polo de uma região. Aí nasceu a ideia dele, foi, batalhou, brigou e hoje, nesta segunda-feira, está publicado no jornal Diário de São Paulo o edital de convocação para essa assembleia de fundação do Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Marília e região. Parabéns a categoria, parabéns ao Fernando que correu, brigou para que isso pudesse acontecer e vem vindo aí mais um sindicato e esse para defender os interesses dos motoboys, dos mototaxistas, motofretistas, enfim, todas as derivações da profissão de motoboy. Veja como vale a pena a imprensa pegar no pé. Foi resolvido rapidinho o problema daquele buraco na Avenida Tomé de Souza, na Zona Sul, que foi tapado com massa de concreto que trincou e esfarelou 2 dias depois que havia sido feita. Sexta-feira passada, dia 19, o buraco já havia recebido camada de asfalto por cima do concreto feito alguns dias antes e que não resistiu, como nós já informamos. Então está aí, agora tem asfalto por cima, então o problema está teoricamente, momentaneamente, o problema está visualmente equacionado, beleza? Muito bem. Na sexta-feira, dia 12, a Replan, que é a empreiteira que foi contratada mediante licitação pelo DAEM, ela consertou vazamento de água nesse local aí, olha aí, ó, e ela, estava até chovendo naquele dia, ela botou essa camada de concreto por cima e botou essa cerquinha aí com a fita zebrada para proteger o local enquanto o concreto secava. Na segunda-feira, isso foi na sexta-feira, dia 12, na segunda-feira, dia 15, 48 horas depois, o concreto já havia trincado, já estava esfarelando, soltando aquelas pedriscos que são colocados para formar o concreto, mostrando que o serviço, olha aí, ó, lamentavelmente, não havia resistido ao peso dos veículos e à intensidade do trânsito de veículos na Avenida Tomé de Souza. Tem até um ponto de ônibus junto a esse local. E tudo isso é feito, gente, essa apresentação que nós estamos fazendo aqui da sequência, das várias etapas desse serviço, porque esta é uma prática que os senhores vão encontrar por toda a cidade. O DAEM contratou por R$2.300.000 a Replan para tapar, consertar vazamentos e tapar os buracos decorrentes desses consertos exatamente com massa de concreto. Então, esfarelou, foi feito o serviço, 2 dias depois já estava trincado, esfarelado, não resistiu. Nós apresentamos o problema aqui, foi denunciada a situação no Hora H, vistoriada no dia seguinte pela presidência do DAEM, e aí o problema foi resolvido na sequência dessa forma que nós mostramos logo no início, colocando o asfalto por cima do concreto. Agora, o asfalto vai por cima do concreto em todo lugar rapidinho dessa maneira?
Eu acho que não, porque já passei em vários outros lugares onde o serviço foi feito até antes do que na Avenida Tomé de Souza e ainda está com o concreto. Segundo o presidente do DAIN, Chico Giacha, o serviço foi feito pela Replan, ou refeito, melhor dizendo, pela Replan, sem custo para o município. Está dentro da garantia do que foi contratado com a empresa. Muito obrigado aí pelas imagens, Avenida Tomé de Souza, zona sul da cidade, uma prova de que a gente acompanha o começo, meio e fim de toda a situação. Aproveitando o espaço do Flash, vamos voltar a falar do caso Vinícius. No julgamento do caso Vinícius em São Paulo, na última quinta-feira, dia 18, chamou a atenção uma manifestação do juiz Paulo Hamilton. Ele chegou a dar um puxão de orelhas nos advogados dos adversários políticos do prefeito Vinícius Camarinha. Ele citou que menções a supostas ilegalidades praticadas junto aos meios de comunicação do Grupo CMN durante o período eleitoral não foram acompanhadas das devidas provas. Elas foram citadas, as eventuais ilegalidades, mas não foram acompanhadas de provas. Na justiça não adianta só falar. Ouve-se dizer, comenta-se tal coisa, acho que, ninguém acha. Tem que falar e ter a prova documental junto, comprovando, obviamente, aquilo que foi colocado no papel, que no caso judicial chama-se de autos. Então, se não estiver fazendo parte dos autos, está fora do universo, ok? Muito bem. Nesse caso específico, o juiz Paulo Hamilton citou cópias de jornais. Citaram abusos que teriam sido cometidos nos veículos de comunicação do Grupo CMN, pelo candidato Vinícius Camarinha a prefeito, porém não juntaram os jornais comprovando aquilo. Citaram o que teria sido publicado, mas não juntaram os jornais. Uma falta grave, sem dúvida alguma, e um erro primário por parte dos advogados que ajuizaram inicialmente essa ação. Preste atenção nas explanações do juiz, que, a exemplo dos demais, votou pelo provimento do recurso eleitoral de Vinícius, derrubou a sentença de Marília, que havia cassado o prefeito, e deu vitória ao Vinícius, mantendo-o à frente da prefeitura. Preste atenção porque, tem um puxão de orelha nos advogados. Se eles estão pensando em recorrer, que não cometam a mesma falha, né? Veja aí. Pelo que se depreende da análise dos trechos destacados pelos recorridos, não se verifica qualquer abuso. Apesar do destaque dado à atuação do recorrido, as matérias têm cunho informativo e se justificam por ser ele o representante do município no Legislativo Estadual. A análise mais aprofundada do conteúdo das matérias fica prejudicada pela ausência do exemplar do jornal. Tem alguns trechos que estão citados na inicial, não tem nem a comprovação. Em relação às publicações constantes do painel do leitor, que evidentemente são selecionadas pelo próprio jornal, também destaco algumas do painel do leitor. Em que pese o inconformismo dos recorridos, as notas dos leitores trazem comentários acerca da atuação política do recorrente, sem que seja feito enaltecimentos exagerados que caracterizam o uso indevido do meio de comunicação. Por fim, cabe consignar que, ante a análise das matérias trazidas e da não verificação de abuso, a questão afeta a propriedade do jornal fica prejudicada. Em relação ao programa de rádio, verifica-se pelo depoimento de Mauro Roberto Ferreira, folha 160 e 173 do Avenço, que Abelardo Camarinha interfere na administração do rádio e concede entrevista dialogando com os munícipes. Segundo transcrição do programa, indubitável a autopromoção do pai do recorrente e a propaganda negativa de seus adversários políticos. Todavia, seja pela antecedência ou pelo conteúdo das manifestações, não se pode presumir qualquer benefício eleitoral auferido pelo recorrente. Então, pelo meu voto, eu acompanho aí os relatores no que toca a preliminar e no mérito para dar provimento ao recurso. É isso aí o que temos para o momento. No próprio dia 18, quinta-feira da semana passada, o prefeito Vinícius falou à assessoria de imprensa da prefeitura por telefone. Ele disse que fez uma campanha limpa, fato reconhecido por todos os juízes e desembargadores do TRE, ele diz isso, onde ele venceu por unanimidade de votos, 6-0. E ele criticou os adversários políticos aqui de Marília, que, segundo ele, tentaram levar no tapetão o que não conseguiram ganhar nas urnas. Ouça. Eu lamento muito a postura dos meus adversários. Os meus adversários foram os que criaram esses problemas. Eles tentaram vencer no tapetão aquilo que eles perderam nas urnas. Não é um caminho adequado, é um caminho antidemocrático, ruim, tentando calar a opinião da população, tentando anular a vontade do povo. Mas, graças a Deus, justiça
foi feita. Hora H. Bom, só não concordo com essa questão dita por ele de que recorrer à justiça, nesse caso, tenha sido antidemocrático, um caminho antidemocrático. Não tem nada de conduta antidemocrática. A democracia existe exatamente porque permite tudo isso. Que se não permitisse questionar aquilo que você entende que não está correto, aí nós viveríamos numa ditadura e não numa democracia. De qualquer forma, vitória do prefeito até este momento. Teve até advogado aí dos adversários do Vinícius dizendo que está 1-1. Ganharam aqui em Marília e perderam lá no tribunal em São Paulo. E eu não entendo que esteja 1-1, não. Entendo que esteja vencendo o Vinícius, porque afinal de contas ele está na prefeitura contrariando a pretensão e o desejo de seus adversários. Já tem até outdoor espalhada pela cidade, enaltecendo a vitória do Vinícius nas urnas e agora também na justiça eleitoral. E tem gente que acha isso um absurdo. Para que fazer outdoor? Coloque-se no lugar do Vinícius, dos seus apoiadores. Certamente, se você estivesse no lugar deles, faria a mesma coisa. Tem até uma notícia de jornal que foi divulgada no final de semana, de que o deputado Abelardo Camarinha, pai do Vinícius, deverá se pronunciar esta semana aqui no plenário, na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília, contra a postura do juiz eleitoral de Marília, Silas Silva Santos, cuja sentença, cuja decisão, e a decisão dele foi pela cassação do Vinícius e a realização de novas eleições aqui na cidade, essa postura dele foi derrubada no tribunal por unanimidade, 6-0, então ele, no discurso, dá a entender que ele fará, no pronunciamento que ele deverá fazer na Câmara dos Deputados em Brasília, ele deverá argumentar suspeição do juiz para julgamento de qualquer outro caso envolvendo a família Camarinha nos fóruns aqui de Marília. E aí tem gente que absurdo, onde já se viu, só vai fazer isso porque é o único juiz que tem coragem de peitar politicamente os Camarinha e outras coisas mais. E eu volto, coloque-se no lugar dele. Se estivesse no lugar dele, você faria a mesma coisa, iria lá e arguiria, levantaria essa suspeição, enfim, falaria com o objetivo de impedir que o juiz possa vir a fazer novos julgamentos envolvendo os Camarinha. Claro que para isso demandaria toda uma gama de providências que certamente os advogados, os defensores dos Camarinha, certamente farão. Agora, isso tudo faz parte do jogo político, gente. Eu costumo dizer o seguinte: quem não aguenta, beba leite, primeiro. Segundo, quem não concorda com as regras do jogo pode até brigar para as regras do jogo serem mudadas, mas tem os caminhos para isso. Do contrário, muda de jogo, que o jogo é esse. Não adianta você querer jogar truco com as regras do... Fala o outro jogo aí de baralho, 21, o Pif, Paf, como é que chama esse negócio aí? Pessoal que me assessora aqui, ninguém é bom de baralho, ninguém entende nada. Não adianta jogar escopa 15 achando que é truco. Tem que jogar com a regra do jogo que você está metido nele, não é verdade? Então não adianta chorar. Quem não aguenta, toma leite. Agora, ainda sobre o caso Vinícius, aguardem, porque nesta edição do nosso programa, muitas outras informações. A coisa não acabou, não. Muito pelo contrário. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 22 de abril, o dia da Força Aérea Brasileira, dia da Comunidade Luso-Brasileira e dia da Terra também. Nessa data, em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral tornava-se o primeiro europeu a chegar ao Brasil. Era o descobrimento do Brasil. Em 1947, era inaugurada a Via Anchieta, a estrada que liga São Paulo a Santos. Faltam 253 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 87 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
Veja agora os destaques principais do Hora H desta segunda-feira. Servidores. Prazo está vencendo e prefeito ainda não marcou negociação salarial da categoria. Reunião pode ser nesta semana. Servidores estão apreensivos, diz o sindicato. Circular. Sindicato decide suspender negociação salarial e aguarda contato com representantes das novas empresas de ônibus. Encontro deve acontecer até o dia 10 de maio. Transporte público. Circular garante que continuará prestando serviço. Empresa diz que notificações publicadas pela Prefeitura contrariam a legislação e afrontam decisão judicial. Aliás, tem nova decisão favorável à empresa, saiu sexta-feira no Tribunal de Justiça em São Paulo. Caso Vinícius, advogados devem pedir a anulação do julgamento do TRE. Primeiras providências foram tomadas momentos depois da decisão da quinta-feira passada em São Paulo. Com estas e outras notícias, começa aqui o Hora H. Muito bem, nós vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Você que nos acompanha diariamente, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Onde a gente vai, por onde a gente passa, é impressionante a quantidade de pessoas cada vez maior que vem cumprimentar pelo programa, elogiar o trabalho realizado pelo Canal 15 da TV Comunitária, e isso nos envaidece, nos deixa extremamente felizes, porque esse trabalho é feito à custa de muito esforço. A gente desde cedinho está na rua, está correndo atrás dos assuntos todos da cidade e focando, obviamente, principalmente os assuntos locais. Um serviço de informação eminentemente local para quem nos acompanha pelo Canal 15 da TV Comunitária. Muito obrigado pela audiência. A Câmara Municipal vota na sessão desta segunda-feira em discussão única parecer da Comissão de Justiça e Redação solicitando referendo dos vereadores para a nomeação do Conselho Deliberativo do DAIM. Sem este conselho, a autarquia não funciona, não pode propor projetos e nem mesmo discutir reajuste de tarifa. Ninguém quer reajuste de tarifa de água ou de esgoto, mas chega um momento em que é necessário, né? Mas nem isso é possível sem ter o Conselho Deliberativo. O assunto está na ordem do dia da sessão de hoje da Câmara Municipal, a ordem do dia que eu tenho em mãos aqui, daqui a pouco a gente comenta. Presidente do Conselho será Luiz Rossi, exatamente ele que já foi vereador, atual assessor jurídico da Indurb, é o Luiz Rossi aí na tela, já foi secretário municipal também, está de volta ao serviço público, agora na Indurb. Muito obrigado aí pela imagem do Luiz Rossi. O assunto está na ordem do dia, eu já falei, o Luiz Rossi é apresentado como presidente do Conselho Deliberativo do DAIM, que tem importância capital para o funcionamento da autarquia da água e do esgoto, e ele terá 6 membros neste conselho à disposição para discutir aquilo que for proposto pela direção do DAIM e encaminhado para o prefeito. Pela Associação Comercial, fazem parte deste conselho, pela Associação Comercial, Ilma Maria Aires de Lucena. Pelo CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Marília, João Wagner Rezende Elias. Pelas associações de bairros, representando todas elas, Vera Lúcia Novaes. Pela Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, o engenheiro eletricista Edson Navarro. E pela Prefeitura, 2 representantes titulares, Fátima Albieri e Juliana Tavares de Almeida. Importante salientar que para cada membro titular há um número correspondente de membros suplentes também para este Conselho Deliberativo do DAIM, que terá a presidência do seu Luiz Rossi, o advogado Luiz Rossi. Então, logo os vereadores referendem esta composição do Conselho, ele será nomeado oficialmente pelo prefeito, passará a funcionar, estando então à disposição da direção do Departamento de Água e Esgoto do município de Marília. Já recebi
uma série de e-mails, uma série de manifestações e de mensagens através da página do OH no Facebook, porque essa notícia nós postamos no Facebook no sábado ainda, de que esse conselho deveria ter uma representatividade maior, não apenas 7 pessoas, mas mais entidades representadas, a sociedade civil organizada de maneira presente neste conselho, não apenas com essas poucas entidades, para que então um conselho tão importante quanto este pudesse de fato representar toda a população, ou a maior parte da nossa população. Esse é um assunto que estará hoje na sessão da Câmara Municipal. Tem uma outra questão na Câmara Municipal, que eu acho assim bastante interessante, com relação ainda ao DAIM, o vereador Mário Coraini, ele apresenta requerimento à sessão de hoje, solicitando a relação completa de funcionários do Departamento de Água que fazem uso de telefones celulares corporativos. Segundo ele próprio, com base em informações anteriores da direção do Departamento de Água, são 65 celulares, eram 91 e aí foram cortados alguns, ficaram 65. Ele quer nomes, funções, início do uso dos celulares e os valores pagos mensalmente por eles nos últimos 12 meses. Uma outra informação e um outro requerimento que está na pauta dos serviços de hoje da Câmara é de autoria do vereador Wilson Damasceno, delegado Wilson Damasceno, que está solicitando à Indurb que ela informe se há possibilidade, ele faz essa sugestão e pergunta se há possibilidade de restringir o horário de circulação de veículos pesados, caminhões, por exemplo, ali na Avenida das Esmeraldas. Está dizendo que a Avenida das Esmeraldas tornou-se uma artéria, uma via de suma importância no município, eminentemente comercial. Ela tem 2 hipermercados, ela tem um shopping, ela tem lojas de grife, ela tem uma pista de Cooper, muitas pessoas a pé, muitos pedestres, muitos ciclistas, inclusive crianças. Então tornou-se perigoso o trânsito de veículos pesados para essas pessoas que estão lá na Avenida das Esmeraldas. Ele pede ali uma restrição de horário para a circulação de veículos pesados, notadamente caminhões que fazem entrega, descarga, carga e outras coisas mais, como já acontece na área central. Depois das 10 os caminhões não podem circular e antes das 5 da tarde não podem voltar ao centro da cidade. Ele faz essa sugestão e solicita a Indurb que se manifeste dizendo se há essa possibilidade. Nós vamos acompanhar a sessão de hoje da Câmara Municipal, os detalhes todos os senhores terão no programa de amanhã. Ainda neste bloco de abertura do programa, vamos falar dos servidores municipais, porque eles estão muito apreensivos com os rumos da campanha salarial deste ano. O prazo está vencendo, a data base é 1º de abril, então tem o mês de abril para negociar, o mês de abril já está indo de embrulho e o prefeito Vinícius Camarinha ainda não marcou a negociação das reivindicações feitas pelos servidores, aquela negociação item por item da pauta apresentada ao senhor prefeito. Se não tiver entendimento até o final desta semana, a prefeitura pode ter de lançar uma folha de pagamentos à parte, apenas com eventual índice de reajuste para os servidores referente a este mês, mas pago no mês de maio. Isso porque tem que negociar agora, decidir e já sair na folha. Se não sair na folha normal, tem que ter uma folha a mais, uma folha à parte, mesmo que seja um índicezinho pequenininho de reajuste, mas tem que constar essa diferença. O presidente do Sindimar, o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, Mauro Cirino, falou com exclusividade ao Hora H sobre esse assunto. Nós já sentamos num primeiro momento, o prefeito ouviu as reivindicações dos servidores, teve presente o sindicato, associação dos professores, associação dos vigilantes e dos servidores, nos ouviu, foi uma boa conversa, aí ficou de marcar uma reunião na próxima semana, mas infelizmente até agora nada. Essa próxima semana era a semana do aniversário de Marília, no dia 4 de abril, quer dizer, já faz tempo. Já faz um tempo e a gente tem muita preocupação quanto a isso, porque a gente vem tentando marcar essa reunião com o prefeito e infelizmente até agora não conseguimos. Hoje eu conversei com o chefe de gabinete dele, o Hugo. O Hugo disse que provavelmente essa semana nós vamos sentar e conversar. Por que essa semana? Porque, segundo ele, o prefeito vai ter que fazer uma viagem aí para Brasília,
atrás de recursos, e provavelmente quarta ou quinta-feira nós estaríamos sentando e discutindo essa questão do reajuste salarial. O senhor chegou a declarar uma ocasião no nosso programa de que até o dia 20, até 25 deste mês não haveria problema nenhum para as negociações se vocês estivessem acertando essa questão do reajuste da campanha salarial. Agora nós já estamos muito próximos do limite dessa data. Como é que fica o sindicato numa dessa? É uma situação complicada, até porque a gente vem tentando, não só o sindicato, mas as outras associações envolvidas também têm cobrado essa posição por parte da administração, e infelizmente até agora a administração não se manifestou. Eu falo do dia 25, 26, por quê? É um tempo que ainda dá para se fechar a folha de pagamento, né? Já houve ocasiões até mesmo de passar desse limite e a administração fazer uma folha à parte, só com uma parte do reajuste. Então eu acredito que ainda há tempo para isso. Agora, precisa também a administração agilizar essa reunião. Entendemos aquela situação do prefeito que não sabia se ficava ou não. Isso já é uma coisa que já está definido, então eu entendo que não tem mais nada que impeça a administração de pelo menos sentar conosco e falar se tem condições, se não tem condições. Olha, hoje, segunda-feira, havia informação de que o prefeito tinha marcado, tinha mandado para a Câmara Municipal projeto de lei com reajuste dos servidores. Achei muito estranho, porque liguei para o Mauro Cirino antes desta entrevista. Ele falou, não, nós não negociamos nada, como é que ele manda o projeto de lei para a Câmara? De qualquer forma, ele correu para a Câmara, foi conversar com o diretor-geral da Câmara Municipal, exatamente para saber se procedia a informação ou não. Mas não é verdade. E as especulações, gente, elas surgem exatamente por causa da ansiedade, da apreensão e da falta de informação para os servidores, informação concreta sobre as negociações da campanha salarial. Veja o que disse o Mauro Cirino. A categoria está muito apreensiva? Muito. É uma preocupação porque abril é a data base e abril está terminando. E até agora nenhuma manifestação por parte da administração, então lógico que os servidores ficam apreensivos. Mas eu espero que essa semana a gente consiga resolver essa questão o mais breve possível e aí nós possamos dar essa notícia para todos os servidores. Existem várias notícias que inclusive hoje já teria um projeto de lei na Câmara para ser votado. Bom, nós estamos na Câmara, o senhor já foi falar com o diretor da Câmara, o Paulo Colombeira, e aí? Então, eu já fui direto no Paulo porque vamos tirar logo essa dúvida. E o Paulo disse que até agora não tem nada enviado para a Câmara, então eu acredito que o Vinícius vai fazer como todos os outros prefeitos fizeram anteriormente. Sentar com o sindicato, com os servidores, discutir a pauta de reivindicação, falar se tem possibilidade ou se não tem, porque esse é o caminho correto, é o caminho democrático, onde todo mundo possa participar, discutir os problemas. Eu não queria acreditar e nem quero acreditar que ele possa enviar um projeto de lei sem antes conversar com o sindicato, com as categorias, né, e com todas as associações envolvidas nesse processo. Meus irmãos, vamos aguardar. O sindicato está pedindo, além do índice de reajuste da inflação, a correção pela inflação no período dos últimos 12 meses, vai dar mais ou menos 7%, 15% de reajuste real, que vai para 22%. Sinceramente, não acredito nessa possibilidade. A Prefeitura dizendo que está espremendo para tirar o caldo da questão financeira e econômica para fazer o que precisa ser feito na cidade, não teria condições de dar reajuste. Mas é aquela velha história, né? O discurso é uma, a prática tem sido outra, muitos cargos em comissão, muitas FGs, comentam-se 800 a 1.000 entre cargos de comissões e FGs, publicações que foram feitas pelo senhor prefeito municipal, a atual administração. Então o discurso de que não tem dinheiro é uma, prática tem sido outra, sem contar isso no aniversário da cidade, o custo do show do João Bosco e Vinícius, comenta-se o gasto de R$300 mil entre o show e tudo que orbitou em torno dele para que ele pudesse acontecer na Avenida Sampaio Vidal para toda a população. E aí, então, os servidores estão se apegando nisso. Não tem dinheiro? Não. Então, por que está acontecendo tal coisa? Então, vamos negociar a nossa granosa aí. Eu tenho visto outras prefeituras onde a campanha salarial está em andamento também,
que os prefeitos, alegando falta de recursos, estão fazendo o seguinte, ó, o pulo do gato. Estão concedendo um reajuste, até dobrando o valor do ticket alimentação, do vale alimentação, da cesta básica, enfim, não sei o que cada uma das prefeituras oferece por aí, mas dobrando esse valor em detrimento do aumento do salário. Então, mantém o salário como está, não concede reajuste e dá um aumento de até 100% no ticket. E aí o servidor fica contente. Mas cuidado com isso, hein? Porque, seja por menor que seja o reajuste no salário, incide sobre ele todos os recolhimentos necessários, inclusive aqueles recolhimentos feitos junto à Previdência Social. No caso do ticket, da cesta básica, do vale alimentação, seja o que for, não tem nada disso. Então o município, na verdade, economiza, não é? É o pulo do gato da história. Vamos ver o que é que vem por aí. O prefeito certamente haverá de ter uma proposta para os servidores. No mínimo tem que ter o INPC, no mínimo o índice oficial da inflação, corrigindo, não reajustando, corrigindo o salário nos últimos 12 meses. Vamos aguardar porque está na hora da onça beber água, vai ser já com toda certeza. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho discutindo a questão do transporte público aqui na cidade, a própria negociação salarial também dos funcionários da circular. Ela está suspensa nesse momento, essa negociação, por conta de não se saber exatamente se fica a empresa circular de Marília prestando serviço, se vem as duas novas empresas para cá e a circular acaba deixando o serviço. Enfim, o sindicato falou, pera um pouquinho, vamos botar o pé no freio, esperar equacionar isso tudo, mas já tem novidade nessa história que nós vamos apresentar o mesmo pacote de informação para você daqui a pouquinho. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília.
Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, de volta com o nosso Hora H. Quero dizer que você pode, de diversas maneiras, nos acompanhar, passar informações, solicitar, inclusive, a presença da nossa reportagem. Todos os dias nós exibimos o nosso programa ao vivo, de 1 às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, pela TV Comunitária, canal 15 da NET. Você pode telefonar para cá enquanto o programa está ao vivo no ar, de 1 às 2 da tarde. O telefone é 3454-5959. Pode mandar e-mails através do seguinte endereço: ailton.medeiros@hotmail.com, Ailton com H no começo, ailton.medeiros@hotmail.com, e pode nos acompanhar, mandar mensagens também pela nossa página no Facebook, aliás, muito frequentada, facebook.com/HoraHTV, repetindo, facebook.com/HoraHTV. Eu retorno aqui para este bloco de notícias do Hora H. Ainda referente à Câmara Municipal, um dos projetos, tem 6 ou 7 processos na ordem do dia, um dos projetos é a segunda discussão do projeto de lei que tira o caráter deliberativo do Conselho Municipal de Habitação e Políticas Urbanas e torna esse conselho apenas um conselho, ele não vai deliberar mais nada, vai ser consultivo. Você vai consultar, posso fazer tal coisa? Ele vai dizer, não! Independentemente do que você está me dizendo, eu vou fazer. Ele deixa de ter o caráter deliberativo que tem hoje e passa a ter o caráter consultivo apenas. Ele não vai apitar mais nada. E estão dizendo que isso acontece por pressão de empreendedores imobiliários, gente interessada na especulação imobiliária aqui na cidade, e o Conselho ainda estava conseguindo frear algumas coisas. A partir disso não freará mais nada. Até através das redes sociais, através das entidades que vigiam a administração pública aqui em Marília, uma convocação para que a população compareça à sessão da Câmara a partir das 5 da tarde desta segunda-feira, exatamente para pressionar os vereadores a não aprovarem esta mudança. É uma alteração, é um projeto de emenda, é um projeto de lei complementar que altera a legislação e torna de caráter, é um projeto de lei complementar, modificando lei complementar já existente, de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Marília e que, na verdade, vai mexer exatamente com essa questão do Conselho Municipal de Habitação e Políticas Públicas, Política Urbana. Então, é necessário que a população pressione os vereadores para evitar a aprovação em segunda discussão. Passou feito quiabo, goela abaixo, na primeira discussão. Vamos ver o que é que vai acontecer na segunda discussão, hoje, na Câmara Municipal. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar sobre transporte público e sobre a circular. Começo falando da circular, no que diz respeito à negociação salarial dos trabalhadores, mas que acaba um assunto resvalando no outro. A manutenção ou não da circular, em detrimento das novas empresas que vêm para cá, ou que estão sendo anunciadas que virão para cá, ou vice-versa, e a negociação salarial dos servidores. Como é que você faz uma negociação no meio desse tumulto todo, podendo trocar a empresa e novas assumirem o serviço? Publicação no Diário Oficial das notificações à circular e às 2 empresas de ônibus que deverão iniciar atividades na cidade no dia 18 de maio, fez o Sindicato dos Motoristas suspender as negociações da campanha salarial. A data base da categoria é 1º de maio, o que permite aguardar um pouco mais para negociar. Tem todo o mês de maio, inclusive, para negociar, não apenas esse final de abril, mas maio também. Qualquer eventual pagamento a mais, reajuste, tem que ser pago em junho, ok? Assim mesmo, a pauta de reivindicações já está protocolada na circular. Suspensa a negociação, mas a pauta já está protocolada lá. Circular é a empresa que está hoje prestando serviço. Se as novas empresas não aparecerem para negociar, os entendimentos com a circular serão então retomados. As informações são do presidente do Sindicato dos Motoristas de Marília, Moacir Baldiceira, que falou com exclusividade sobre esse assunto ao Hora H. O sindicato hoje, ele trancou a negociação com a empresa circular, por quê?
porque as outras vindoras, até por intermédio de funcionários dessas empresas que vêm, pediu um prazo para a gente estar negociando entre dia 2 e dia 10 de maio. Então o sindicato se acolheu um pouco para estar negociando já com quem vem também, não só com quem está trabalhando. Agora, vai ter negociação com a empresa circular que está aí ou não vai ter mais? Caso não essas outras não venham, a negociação é com essa empresa que está atuante. Já foi protocolado lá? Já foi protocolado a database do trabalhador, que é 1º de maio, a empresa tem ciência disso. Agora, quanto tempo o sindicato tem para negociar para não fugir da database? A database é 1º de maio, o mês de maio inteiro, dá tempo da negociação, que o trabalhador só receberá o aumento do mês de maio no mês de junho. Agora o senhor vai comunicar aos trabalhadores dessa decisão do sindicato de segurar um pouco as negociações? Com certeza a gente tem ciência disso, tem conversado com os trabalhadores da empresa circular e os trabalhadores estão do lado do sindicato, sabendo das atual negociação que vai acontecer com as outras empresas também. Quer dizer, teoricamente, entre o dia 2 e o dia 10 de maio, representantes das duas novas empresas vão estar aqui conversando com o sindicato. Com certeza, isso foi passado por funcionários da empresa, inclusive eu tenho até documentos que passaram para o sindicato, que eles estarão entre 2 e 10 para tentar negociar salário e contratação dos trabalhadores da empresa circular. Está firme essa questão então? Com certeza vai ser aproveitada a maior parte do trabalhador da empresa circular, tanto motorista como cobradores. Essa a maior parte vai ser reaproveitada. Hora H. Eu vi o e-mail que foi mandado para o sindicato, para o senhor Moacir, um funcionário, não me recordo o nome dele agora, mas colocando-se como um dos gerentes da empresa Cidade Sorriso, que é uma das empresas de ônibus ganhadoras da licitação. E dizendo exatamente isso, entre o dia 2 e dia 10 devem estar aqui para negociar não apenas o reajuste salarial dos trabalhadores, mas também o aproveitamento, a contratação dos atuais funcionários da circular. A triangulação existente neste caso deixou o sindicato numa sinuca de bico, segundo o presidente Moacir Baldiceira. Por quê? Ele está pedindo até paciência aos trabalhadores, afirma que o problema é do prefeito. Se fica a circular ou se assumem a Grande Bauru e a Cidade Sorriso, que ganharam a licitação do transporte público aqui na cidade. Agora, é uma situação delicada, porque você não sabe com quem negocia, você não sabe o que fazer. É com esse aqui fala, mas eu não vou ficar. É com o outro fala, mas eu ainda não cheguei. E você fica no meio do caminho. Ô, senhor Moacir, que sinuca de bico, hein? O sindicato está numa linha de fogo cruzada, mas o sindicato está com o pé no chão perante a negociação nossa, sindicato com empresas, não importa se seja a Circular de Marília ou as outras vindouras, mas agora aí, nesse negócio sai ou não sai, isso é caso do prefeito, isso é caso da Prefeitura de Marília. Muito bem, só para encerrar, seja com a Circular que está aí, seja com as novas empresas, as reivindicações são as mesmas, já estão decididas. O sindicato não abre mão do que foi pedido pelo trabalhador, o sindicato está junto com o trabalhador, pede para o trabalhador ter paciência, tranquilidade, trabalhar tranquilo nessa que está agora e aguardar as outras vindouras. Hora H. Difícil, não? Complicado. As notificações publicadas no Diário Oficial do município na semana passada determinam que a Circular interrompa as suas atividades, os seus trabalhos, a 0 hora do dia 18 de maio, data em que a Grande Bauru e a Cidade Sorriso, que não vão ter esses nomes aqui, deve ser Grande Marília e Marília Sorriso, Sorriso Marília, alguma coisa assim, mas que essas outras duas assumam o serviço do transporte de passageiros em Marília. Mesma data, 0 hora do dia 18 de maio. A Prefeitura determinou que a Circular interrompa os seus serviços, no mesmo momento as outras duas empresas já começam a trabalhar. Confiantes nas deliberações da Prefeitura, as duas novas empresas já anunciaram compra de ônibus e instalação das suas garagens aqui na cidade. Investimento cada uma da ordem de 20 milhões de reais. A Grande Bauru está na rua Marcos Bortion, no Santa Antonieta, Zona Norte, uma imensa garagem, e a Cidade Sorriso, também uma imensa garagem na Vila Coimbra, zona oeste da cidade. Apesar das notificações publicadas no Diário Oficial, a Circular não emitiu os avisos prévios aos seus 600 trabalhadores. Esse detalhe consta daquele e-mail que um gerente da Cidade Sorriso mandou para o sindicato, o senhor Moacir Baldiceira me mostrou hoje cedo. A princípio isso preocupa o sindicato, pois as novas empresas somente contratarão os empregados que estiverem dispensados da Circular. Mas o senhor Moacir até me disse o seguinte, ele falou, Ailton,
a menos que a circular indenize o aviso prévio, a menos que isto aconteça. De qualquer maneira, se não estiverem os funcionários desvinculados de uma empresa, não podem ser contratados por outra. Então, há uma pressão já sendo feita por parte das novas empresas em relação à atual empresa, a Circular de Marília. Hoje, contatos do ORH informaram a existência de uma nova decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo favorável à manutenção da circular aqui na cidade. E mais, há entendimento de que o caldo pode entornar ainda mais para a Prefeitura por pura precipitação. Ela pode ser obrigada a ressarcir os investimentos feitos aqui na cidade pelas novas empresas, esses 20 milhões cada uma, 40 milhões de reais. O entendimento de advogados que acompanham o caso é de que a Prefeitura não podia ter emitido as ordens de serviço a essas novas empresas sem antes ter o resultado final de todas as ações judiciais que ainda estão correndo da Justiça em relação à licitação do transporte público. Aliás, tem até as imagens aí, nós vamos apresentar para os senhores, em 7 itens que foram divulgados através de nota de esclarecimento, a empresa Circular de Marília garante que vai continuar prestando serviço na cidade. Ela garante isso. Olha aí a nota que foi emitida pela empresa Circular. Notificações que foram publicadas no Diário Oficial na semana passada, como eu falei, determinam que a empresa interrompa os trabalhos a 0 hora do dia 18 de maio. Mas, diz que não vai acontecer isso não. A Circular está dizendo que não é assim não. Segundo a nota divulgada pela empresa, as portarias contrariam a legislação federal e afrontam decisão judicial em vigor. Essa nota se refere à sentença que foi assinada pela juíza Ângela Henrich, da 5ª Vara Civil de Marília, segundo essa decisão, olha só, abre aspas, na ânsia de se concretizar a licitação que trouxe as novas empresas, na ânsia de se concretizar a licitação, não se pode permitir a criação de situação juridicamente insolúvel, fecha aspas. E cita alguns itens, como a confusão entre o patrimônio de 2 ou várias empresas, né, e o perigo de lesão aos cofres públicos decorrente da pretensão de indenização por causa da extinção de um contrato que vigora por longos anos. A Circular está aí, não é de hoje, décadas, e de repente ela pede uma indenização para a sua desmobilização aqui na cidade. A Circular lembra também a existência de 4 ações judiciais no fórum pedindo a anulação da licitação do transporte público que foi feita pela Prefeitura, seja por vícios e irregularidades no certame ou por suspeitas de corrupção e fraudes. O negócio é feio. Nenhuma delas ainda teve julgamento definitivo. As 4 ações ainda estão andando, motivo pelo qual a própria Câmara Municipal está sugerindo a revogação administrativa da licitação e a abertura de uma outra que seja mais transparente. Você vai vendo imagens aí da empresa Circular e o transporte dos seus passageiros. A Circular questiona o fato da Prefeitura ter publicado as notificações em meio a todas essas indefinições e observa que tal procedimento só faz aumentar a já densa nuvem de suspeição sobre a licitação dos ônibus. Eu quero aqui fazer um comentário. Não tenho procuração para defender ninguém, nem para acusar ninguém. E nem é o meu papel em relação a isso. Mas eu preciso fazer algumas observações que saltam aos olhos. Primeiro, vejam os senhores que as notificações publicadas no Diário Oficial para Circular interromper a atividade e as 2 novas assumirem dia 18 de maio, daqui a um mês, elas foram publicadas no Diário Oficial do município de Marília 24 horas antes do julgamento do caso Vinícius lá em São Paulo. E aí você vai dizer, ué, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Chama a atenção, porque ao menos 2 advogados que defendem o Vinícius, neste caso lá em São Paulo, que terminou no TRE, mas ainda pode ter recurso lá, e certamente vai para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, antes de ter uma decisão final, antes de transitar em julgado, como chamam os profissionais do direito, ao menos 2 advogados que fazem a defesa do Vinícius advogam também para as 2 novas empresas de ônibus que estão vindo aqui para a cidade. Então, no mínimo, isto é antiético. Não vou dizer que seja irregular, ilegal, mas antiético, porque é um conflito de interesses. Os senhores concordam? É um conflito de interesses. Tem que tomar cuidado, prefeito,
para que isso não se revele futuramente uma relação até promíscua. De repente, advogados que fazem a defesa do prefeito nessa questão eleitoral, lá no TRE e provavelmente agora ao TSE, são os mesmos advogados das duas empresas de ônibus que estão vindo para cá. E essa, entre aspas, essa forçada de barra de sair publicando as notificações, expedindo as ordens de serviço antes ainda de concluídas as ações judiciais que tramitam ainda no Fórum de Marília e também em outras instâncias relacionadas com a licitação no transporte público. Então, tinha que esperar um pouco, né, essa água passar por debaixo da ponte, ter um ponto final nessa história para depois você emitir as ordens de serviço. Pelo menos é o entendimento que eu venho tendo, tomara que eu esteja equivocado, que essa situação dos advogados seriam os mesmos, aqueles que defendem o Vinícius e aqueles que estão defendendo as duas novas empresas de ônibus, e essa rapidez, esse desespero, porque ninguém esperava que fosse já, de se publicar as notificações com as ordens de serviço para as novas empresas. Chama a atenção, o comentário está muito forte na cidade, começam a fazer ilações, começam a fazer relações entre uma coisa, outra e até mais, o que não está pegando bem, viu, Vinícius? O pessoal que assessora o Vinícius não está pegando bem para a administração, para o prefeito. Seria bom botar uma atenção maior em cima dessa questão. Essa relação, ela se revela, no mínimo, preocupante, chata. Eu nem gostaria de estar falando isso aqui, mas infelizmente é o que está correndo por aí. Funcionários estão apreensivos e querem uma palavra da circular com relação se ela fica ou se ela não fica. Acho que a única que não pode dizer se fica ou se não fica é a circular. Mas parece-me que já tem uma decisão lá de São Paulo, o Tribunal de Justiça, teria saído na sexta-feira, reforçando a decisão da 5ª Vara Civil aqui de Marília, da doutora Ângela Henrich, de que a prefeitura teria que indenizar a circular para a sua desmobilização aqui na cidade. E essa indenização, uns dizem que seria de 30 milhões, outros falam até em 60 milhões de reais, mas enquanto isso não acontecer, ela não pode ser tirada simplesmente desse processo. Então, complicado o negócio, se de fato tem essa nova decisão, eu tentei confirmar, não consegui, mas é forte, é quente a fonte de informação que nós temos, mas não é oficial, ela é oficiosa ainda, extraoficial, de que já teria uma decisão a mais lá em São Paulo, que levou inclusive a direção da circular a respirar aliviada, comemorar, sorrir novamente em relação a tudo isso que está acontecendo. Gente, que imbróglio, aqui em Marília é complicado, envolver o poder público é uma paçoca, é uma coisa muito difícil de se equacionar, de se resolver. Vamos ver que bicho vai dar. Agora vamos falar do caso Vinícius. Os advogados do PMDB de Marília pretendem pedir a anulação do julgamento do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de São Paulo. Após anunciada a decisão favorável a Vinícius Camarinha por 6 votos a 0, você vê imagens aí do TRE no dia do julgamento, os advogados do Vinícius permaneceram no tribunal e protocolaram ou protocolizaram, como dizem os advogados, as primeiras providências do pós-julgamento. Ao menos para eles, o caso ainda não terminou. Segundo o advogado Ademir Souza e Silva, do PMDB, foram protocolados pedidos de cumprimento imediato da liminar concedida na sexta-feira, dia 12, que ainda não havia sido cumprida. A decisão foi assinada pelo juiz Costabile Solimene, sorteado como relator no mandado de segurança impetrado pelo PMDB. Olha o doutor Ademir aí, o advogado do PMDB. E por volta das 7 da noite, do mesmo dia do julgamento, quinta-feira passada, lá no TRE, o pedido foi acolhido e os advogados envolvidos no caso Vinícius intimados a se manifestarem sobre os documentos apresentados pelo PMDB e que não foram para os autos antes do julgamento. Então, no próprio dia 18, quinta-feira, depois dos 6 a 0 favoráveis ao Vinícius, houve uma manifestação dos advogados do PMDB e esses documentos foram acolhidos e já estão nos autos. Se você acessar o site do TSE, direcionar para o TRE de São Paulo, vai ver a movimentação processual, eles já estão lá. Dentre esses documentos está aquela escritura de declaração de Marcel Augusto Sertain, sócio das empresas de comunicação do Grupo CMN, afirmando ser apenas laranja dos verdadeiros donos
do grupo, apontados por ele como sendo o Vinícius e o pai dele, o deputado Abelardo Camarinha. Os advogados afirmaram ainda que já fizeram, abre aspas, novos protocolos no recurso eleitoral com o intuito de encaminhar medidas para o recurso especial ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, última instância da Justiça Eleitoral Brasileira. O advogado Dr. Ademir afirma que existe, aspas novamente, forte possibilidade de anulação do julgamento, fecha aspas, porque não houve a juntada dos documentos ao processo antes do julgamento, lá no TRE. Ele fala em embargos de declaração e nulidade do julgamento. Bom, como é que isso funciona? Eu fui checar, falei com os advogados, inclusive da coligação PSDB-PTB, que é a autora da ação contra o Vinícius, o PMDB apenas assessora. Depois de publicado o acórdão do julgamento do dia 18, que ainda não foi nem concluída a redação dele, começa a correr o prazo de 3 dias para embargos em declaração junto ao próprio TRE, uma espécie de recurso para aclarar o voto de cada um dos juízes e desembargadores. A estimativa é que o acórdão seja publicado somente na próxima semana. Após publicado, 3 dias para entrarem com embargos em declaração. Após essa primeira fase de recurso, o TRE deve publicar novo acórdão. Daí em diante serão contados mais 10 dias para a apresentação de recurso especial, mandando o caso para o TSE lá em Brasília. O advogado Enéas Hamilton Silva Neto, do PSDB-PTB, informou hoje cedo por telefone para mim que ainda não se reuniu com o cliente dele, no caso, o ex-candidato a prefeito Daniel Alonso. Só depois da reunião ele poderá afirmar se recorrerá ou não da decisão desse julgamento do TRE. Porém, na própria quinta-feira, dia do julgamento de São Paulo, também por telefone, ele informava que pediria a anulação do julgamento. Mas naquela ocasião ressaltava que precisava ainda da anuência do cliente dele, o Daniel Alonso. Será que o Daniel vai querer recorrer? E o Tiziano Toffoli, do PT, que também era autor do processo contra o Vinícius, será que parou no meio do caminho, desistiu, não está mais afim? O que é que vai acontecer, gente? Os advogados do PMDB dizem que vão recorrer. Do PSDB ainda precisam do ok do Daniel Alonso, e os do PT a gente não consegue nem falar. Seria bom eles aparecerem publicamente para dizer que viola eles estão tocando nesse momento, né? Muito bem, bem rapidamente eu quero apresentar para os senhores uma questão que o DAI, a direção do DAI, está cobrando agilidade do prefeito no envio de projeto à Câmara, reduzindo multa para quem renegocia débitos. Tem 61.077 contribuintes que pediram parcelamento de seus débitos com o DAI. Destes, 14.562 estão inadimplentes. Pediram a negociação, mas não aguentaram pagar. Precisam de uma renegociação. Mas a lei em vigor, a Lei Complementar 158 de 1997, ela estabelece que quem pede a renegociação tem que pagar na primeira parcela à vista 30% do valor devido. E o DAI está pretendendo baixar de 30% para 10% para conseguir receber, porque esses 14.562 contribuintes que ao final de janeiro estavam inadimplentes, pode ser muito mais a essa altura do campeonato, já estavam devendo naquela ocasião quase 37 milhões de reais para o DAI. Então o DAI pensa assim, se baixar essa multa de 30% para 10%, esse pagamento à vista na renegociação na primeira parcela, eu tenho a chance de receber. E aí eu tenho um refresco no caixa do DAI para tocar a vida do Departamento de Água adiante. Só que isso precisa passar pela Câmara. E desde o dia 1º de fevereiro, que está nas mãos do prefeito, para o prefeito mandar para a Câmara, tem até uma minuta de projeto de lei e até hoje não aconteceu nada. O Francisco Giacha, presidente do DAI, falou disso e outros assuntos que ele está ansioso esperando a definição do prefeito. Veja aí. Tem uma série de processos lá, desde o dia 1º de fevereiro, e que até agora não tivemos resultado. Essa cobrança, essa diminuição da taxa de 30% para 10%, precisa mandar um projeto de lei para a Câmara. Nós mandamos, inclusive, a minuta do projeto para que a Prefeitura não tivesse muito trabalho, e está lá na dependência deles. Temos também a criação de um cargo para a chefia da garagem, nossa, também está lá tramitando. O Conselho Deliberativo, onde o Dr. Afonso Celso esteve até pegando
os participantes desse conselho a laço para que a gente pudesse compor esse conselho, e está lá para ser publicado ainda. Com relação a essa redução de 30% para 10% das renegociações do pagamento à vista que é exigido pelo DAIM, isso obrigatoriamente tem que passar pela Câmara, né? Sim, a Câmara que estipulou essa quantia de 30% para que o usuário pagasse numa renegociação da dívida. Nós entendemos que é muito alta e isso deverá ser reduzido. Dos 3 itens que estão na mão do prefeito desde 1º de fevereiro, só o Conselho Deliberativo está indo para a Câmara exatamente no dia de hoje, né? Mas teve que pegar laço os membros do Conselho, 7 pessoas, hein? Só 7 teve que pegar laço. Aqui em Marília é coisa difícil, na hora de assumir responsabilidade, todo mundo escanteia, meu irmão. É barbaridade. Vamos embora, amanhã tem mais Hora H para você, tem e-mail que eu recebi aqui de vazamento de água, gente xingando, batendo boca, barbaridade que está chegando de informação, mas fica tudo para amanhã no Hora H, trazendo inclusive o resumo completo dos trabalhos da Câmara Municipal. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.